Abrir um negócio próprio no Brasil pode demorar apenas um dia. 5G chega a mais 4 capitais na segunda-feira e você vai ver também. Presença da Força Nacional em terra indígena é prorrogada no Rio Grande do Sul. Frente fria se espalha pelo Brasil e pela primeira vez no inverno nevou em Santa Catarina. Ucrânia diz que Rússia vai desligar blocos da usina nuclear de Zaporízia. Hoje é comemorado o Dia Nacional do Ciclista. A atividade traz benefícios tanto para a saúde física quanto mental. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora são 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde para você, Paty. Sextou, não é? Graças a Deus. Uma ótima tarde para você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. O brasileiro já consegue abrir empresa de forma mais rápida. O menor tempo médio já registrado no mapa das empresas foi de pouco mais de um dia. Em julho, o brasileiro que decidiu ter o seu próprio negócio gastou em média 1 dia e 2 horas para conseguir abrir a empresa. Esse é o menor tempo médio já registrado pela Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Nos 6 primeiros meses deste ano, foram abertas mais de 2 milhões de empresas no Brasil. Ao todo, o país tem mais de 19 milhões e meio de empresas ativas. São Paulo lidera entre os estados com o maior número de empresas ativas, com mais de 5 milhões e meio. E também foi o estado que registrou o maior número de empresas abertas em 2022, mais de 596 mil. Segundo o Sebrae, o país tem avançado na melhoria do ambiente de negócios, com a redução de burocracias enfrentadas para a formalização e legalização do empreendedorismo, a simplificação de normas, a digitalização de alguns serviços públicos, a publicação da Lei da Liberdade Econômica e outros dispositivos legais que beneficiaram os pequenos negócios, facilitando a vida do empresário. O sinal do 5G vai ser liberado em mais 4 capitais a partir de segunda-feira. Segundo a Anatel, com a decisão, 12 capitais do país passam a contar com a tecnologia. A Anatel informou que a ativação do sinal 5G puro acontece na cidade do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, em Florianópolis, Santa Catarina, em Palmas, no Tocantins e Vitória, no Espírito Santo. Com a decisão, vão ser 12 capitais do país a contar com a tecnologia, que oferece maior velocidade, estabilidade e menor tempo de resposta nos comandos. O 5G puro já está operando em Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Goiânia e Salvador. Neste primeiro momento, o sinal do 5G chega às capitais do país restrito a alguns bairros com antena instalada. E com o tempo, esse número deve crescer. A Anatel já recebeu 723 pedidos de licenciamento de antenas 5G no Rio de Janeiro, 287% a mais do exigido. A expectativa da agência é que a cobertura do 5G em toda a área das capitais avance mais rápido do que o prazo previsto. A tecnologia precisa ser ativada nas 15 capitais restantes até 27 de novembro, mas a tendência é que a ativação aconteça antes, conforme as operadoras concluam os trabalhos de instalação de antenas e filtros. Mudando de assunto, uma portaria do Ministério da Justiça autorizou a prorrogação da presença da Força Nacional em terra indígena no Rio Grande do Sul. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Os militares vão atuar em apoio à Fundação Nacional do Índio, na terra indígena Nonoai, no Rio Grande do Sul, em ações de preservação da ordem pública e da segurança de pessoas e proteção do patrimônio. O trabalho deve ser em caráter episódico e planejado por 90 dias, no período de 22 de agosto a 19 de novembro de 2022. O contingente vai obedecer ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública da Secretaria Nacional de Segurança Pública. A terra indígena tem cerca de 16 mil hectares de extensão territorial e fica entre os municípios de Nonoai, Gramado dos Loureiros, Planalto e Rio dos Índios. Agora falamos de saúde. A maioria dos brasileiros apresenta alguma sequela da Covid-19. Pelo menos é o que aponta uma pesquisa feita na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul.
O estudo apontou que 65% dos brasileiros infectados pelo coronavírus apresentam ao menos uma sequela da doença, como a perda de olfato. Os pesquisadores da Federal de Pelotas, em parceria com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva e a Organização de Saúde Pública Internacional Vital Strategies, fizeram um levantamento com base em dados obtidos por contato telefônico no país com 9.000 pessoas. Os principais sintomas registrados no levantamento foram perda de olfato e ou paladar, problemas musculares, fadiga e cansaço, perda de memória, perda de cabelo, falta de ar e sono. Ainda segundo a pesquisa, 4,8% dos entrevistados não tomaram as vacinas contra a Covid-19. Agora a gente fala sobre a varíola dos macacos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu liberar a importação de vacina e medicamentos que não estão registrados no Brasil para o controle da doença. Segundo a Anvisa, a decisão unânime foi tomada em caráter excepcional e temporário. A medida tem por objetivo agilizar a oferta de produtos para combater a varíola dos macacos no Brasil. Até agora, nenhum imunizante ou remédio contra a doença está aprovado para uso no país. E um dos argumentos para a liberação está na chamada confiança regulatória. Isso porque órgãos reguladores da mesma área de atuação da Anvisa em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, dão aval aos insumos e medicamentos. Integrantes da agência analisaram o tema a partir da experiência dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Inglaterra. O Ministério da Saúde já anunciou a compra de 50 mil doses de vacina para profissionais da saúde e pessoas que tiveram contato com infectados, além do antiviral Tecovirimat, destinado a pesquisas clínicas, sobretudo com pacientes graves. Os primeiros imunizantes só devem estar disponíveis no mês que vem. E atenção, termina hoje o prazo para os candidatos pré-selecionados do FIES complementarem as informações de inscrição. Após o envio dos dados, é necessária a validação na instituição de ensino na qual o aluno foi selecionado. O FIES é o programa do Ministério da Educação que concede financiamento para estudantes em instituições de ensino superior. Nesse semestre foram ofertadas quase 111 mil vagas. Lembrando que os alunos que não foram pré-selecionados na chamada única serão automaticamente incluídos na lista de espera. As convocações de candidatos da lista devem começar no dia 22 de agosto. E a frente fria chegou com tudo. Pela primeira vez no inverno deste ano, nevou em Santa Catarina. O fenômeno foi registrado em São Joaquim, na Serra Catarinense. Segundo a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, os termômetros marcavam 6 graus negativos em São Joaquim por volta das 8 da noite de ontem. E a cidade registrou neve pela primeira vez na estação mais fria do ano. De acordo com a Defesa Civil, na mesma região, mas em Bom Jardim da Serra, houve chuva congelada. Em Urupema, também na Serra, a temperatura ficou negativa e gotículas de água congelaram ao tocar a superfície, formando cristais de gelo. Esse fenômeno é conhecido como cincelo e é mais fino do que a geada. Uma massa de ar de origem polar passa por Santa Catarina, intensificando o frio no estado, especialmente na Serra e nas partes mais altas do oeste, norte e Vale do Itajaí. Ainda faz muito frio no estado, principalmente nas noites e pela manhã até o domingo. Nas áreas mais altas da Serra, as mínimas podem atingir até 8 graus negativos. Haja casaco. E ainda falando do tempo, hoje o dia amanheceu muito gelado aqui em São Paulo. Agora vamos juntos com a câmera 10 lá fora conferir como está o tempo nesse momento. Você vê aí na sua tela, nublado, às vezes tem garoa e muito frio. De volta comigo? Vamos conferir a previsão do tempo para algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, a gente começa falando de Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. Hoje a mínima por lá é de 4 graus negativos e a máxima não deve passar dos 6 graus. No sábado o tempo quase não muda, com mínima de menos 4 graus e máxima de 12. Já no domingo a temperatura deve aumentar um pouquinho, com mínima de 0 graus e máxima de 14. Em São Joaquim, hoje a mínima é de 5 graus negativos
e a máxima não vai passar dos 7 graus. No sábado, as temperaturas devem continuar baixas. A mínima também é de 5 graus negativo e máxima de 12 graus. Já no domingo esquenta um pouquinho, se é que se pode falar assim. A mínima é de 1 grau negativo e a máxima de 15 graus. Para finalizar, a gente volta a falar de São Paulo. A cidade registrou garoa nessa manhã, como eu disse, e o tempo deve ficar assim coberto durante todo o dia. A mínima para hoje é de 9 graus e a máxima não vai passar dos 15. No final de semana tem previsão de mais chuva, com mínima de 8 graus no sábado e máxima de 13. No domingo, mínima de 10 e máxima de 17 graus. E veja a seguir, Ucrânia diz que Rússia vai desligar blocos da usina nuclear de Zaporizhia. E hoje é o Dia Nacional do Ciclista. A atividade traz benefícios tanto para a saúde física quanto mental. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora 1h16 pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. Nessa sexta-feira, a Ucrânia afirmou que a Rússia vai desligar blocos da usina nuclear de Zaporizhia. Moscou e Kiev se acusam de ataques ao local, que, segundo a ONU, podem provocar um desastre nuclear sem precedentes. A série de bombardeios nos arredores da maior usina nuclear da Europa tem preocupado autoridades do mundo todo. Moscou e Kiev se acusam mutuamente pela autoria dos ataques, complicando uma missão da ONU na tentativa de negociar a interrupção dos bombardeios. Nesta sexta-feira, a Ucrânia informou que as forças russas planejam desligar os blocos de energia em funcionamento na usina de Zaporizhia e desconectá-los da rede elétrica ucraniana. Em um comunicado, a empresa de energia elétrica ucraniana Energoatom disse acreditar que a Rússia prepara um ataque em grande escala e aponta para o risco de um acidente nuclear sem precedentes, segundo a Organização das Nações Unidas. Na quinta-feira, Moscou afirmou que um acidente nuclear em Zaporizhia pode cobrir a Alemanha, a Polônia e a Eslovênia de radioatividade. Também na quinta-feira, o diretor-geral da ONU, Antônio Guterres, foi à Ucrânia para debater soluções para a usina, onde se reuniu com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A usina de Zaporizhia é responsável por cerca de 20% da energia elétrica da Ucrânia. A Coreia do Norte rejeitou a ajuda oferecida pela Coreia do Sul em troca do fim do programa nuclear da desnuclearização. E a proposta foi duramente criticada pela irmã do líder norte-coreano. Kim Yo-jong chamou a proposta de cúmulo do absurdo e descartou a possibilidade de negociações presenciais. Suas palavras respondem ao plano apresentado nesta semana pelo presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol de oferecer comida, energia e infraestrutura ao norte se o mesmo abandonar seu programa de armas nucleares. Analistas já haviam antecipado as chances reduzidas de sucesso da proposta, uma vez que Pyongyang investe grande parte de sua riqueza em seu programa militar e deixou claro repetidas vezes que não aceitaria uma negociação desse tipo. A irmã de Kim Jong-un alertou que a premissa de que o governo norte-coreano irá negociar sobre seu programa nuclear é falsa. Em comunicado divulgado pela agência oficial KCNA, Yo-jong disse que o plano de trocar cooperação econômica pela honra e as armas nucleares da Coreia do Norte é simples e infantil. Ela acusou a Coreia do Sul de reciclar propostas já rejeitadas e disse que ninguém troca seu destino por pão de milho. A presidência da Coreia do Sul lamentou os comentários de Yo-jong, mas insistiu que a oferta continua de pé. Já na Espanha, apesar da chuva, os incêndios continuam devastando áreas do leste do país. Até agora, o fogo consumiu mais do triplo da área destruída em 2021. Até agora, em 2022, a Espanha sofreu quase 400 incêndios florestais como resultado de ondas de calor e longos períodos de seca, que já devastaram mais de 280 mil hectares de terra, mais do que o triplo da área total destruída em 2021.
Ainda que a água tenha apagado as chamas de Val d'Erbo, perto de Benidorm, o incêndio de Berris, quase 70 quilômetros a noroeste de Valência, foi reavivado e se dirige ao Parque Natural da Serra da Calderona. Bombeiros da Unidade Militar de Emergência escreveram no Twitter que foi uma noite intensa na região. Outro incêndio começou nesta sexta-feira em um local dentro do Parque Sierra Calderona, cerca de 40 quilômetros a sudeste de Berris. Mais de 3.000 pessoas foram evacuadas. Vários países da Europa sofrem com os incêndios florestais neste ano, alimentados pelo calor intenso do verão do hemisfério norte. Milhares de hectares foram destruídos em Portugal e na França. E diante da pior seca dos últimos anos na Europa, destroços de navios da Segunda Guerra Mundial foram encontrados na Sérvia. Diversos rios do continente se encontram com baixo nível de água e, desta vez, no Rio Danúbio, na zona portuária da Sérvia, foram encontrados dezenas de navios alemães que estavam afundados desde o período da Segunda Guerra Mundial. Eles faziam parte da Tropa do Mar Morto e, segundo informações, o responsável pelo naufrágio foi o Exército Soviético em 1944. A seca representa riscos para o setor de transporte marítimo, pois uma quantidade grande de explosivos e munições estão a bordo das embarcações. Em março, o governo sérvio propôs uma operação para remover munições e explosivos e também resgatar esses navios. É estimado o custo de 29 milhões de euros para iniciar essas atividades. Por conta da onda de calor que atinge os Estados Unidos, a produção de alimentos registrou queda. Fazendeiros americanos começaram a se desfazer de plantações e também dos rebanhos. Vamos ver. Uma nova pesquisa feita pela Federação Americana de Agências Agrícolas mostrou que quase 3/4 dos agricultores dos Estados Unidos disseram que a seca desse ano está prejudicando a colheita e gerando perdas significativas de safra e renda. Quase 37% dos agricultores do país estão se desfazendo de plantações por não terem se desenvolvido completamente devido ao clima seco. Já no Texas, os principais produtores de gado estão sendo forçados a vender os seus rebanhos mais cedo por conta das condições climáticas. De acordo com os Centros Nacionais de Informações Ambientais, julho foi o terceiro mês mais quente já registrado nos Estados Unidos. O último boletim emitido pelo Departamento de Agricultura americana informou que a seca atingiu todas as áreas do sul e centro-sul do país, afetando todas as pastagens e plantações, além de remover completamente a umidade do solo. Por conta da baixa produção, os preços para os consumidores e da exportação também devem sofrer alterações. Frutas, nozes e vegetais devem ser os principais alimentos a registrarem alta nos preços. E no Reino Unido, trabalhadores de diferentes setores continuam com a greve em protesto contra a inflação e as perdas salariais. Em Londres, novas manifestações estão previstas para os próximos dias. As greves em protesto contra a alta inflação no Reino Unido continuam nesta sexta-feira e paralisam quase todos os transportes públicos em Londres. Praticamente não há serviço no metrô e o tráfego de ônibus foi interrompido. Correios e portos também interromperam os serviços no maior movimento social do tipo em várias décadas. Trabalhadores exigem aumentos salariais correspondentes à inflação, que derrubou o poder aquisitivo e alcançou o maior valor em 4 décadas no mês passado. O índice em julho foi de 10% e pode chegar a 13% em outubro, de acordo com previsões do Banco da Inglaterra. Uma jornada de greve ferroviária está programada para sábado. Sindicatos afirmam que as negociações com operadores privados do setor estão paralisadas depois que os trabalhadores rejeitaram a oferta de aumento salarial de 8% em 2 anos da Network Rail, a ferroviária estatal. Os sindicatos acusam a empresa de condicionar a proposta a demissões em larga escala, enquanto o governo diz que os trabalhadores rejeitam reformas para modernizar o setor. Agora vamos falar de esporte. Está chegando a Copa do Mundo. Faltam apenas 93 dias para o evento. E o nosso repórter Leonardo Félix traz informações e curiosidades sobre o maior torneio do futebol mundial no boletim Esquenta Qatar 2022. Hoje ele vai falar do porquê que a Copa será realizada no fim do ano. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Você sabia que esta será a 22ª edição da Copa, a primeira realizada no Oriente Médio?
E outra novidade do torneio é a época do ano que ele será realizado. O Mundial costuma ser disputado entre junho e julho, mas em 2022 vai acontecer entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro. O motivo da mudança são as altas temperaturas no meio do ano, que chegam a 50 graus. No período escolhido para o evento, os termômetros marcam em média uma temperatura bem mais amena, 25 graus. Mas se o calor apertar, o público não precisa se preocupar. Todos os estádios da Copa são climatizados. Hoje é comemorado o Dia Nacional do Ciclista. Isso mesmo, Dani. A atividade traz benefícios para a saúde física e mental, mas é preciso cuidados ao pedalar. Vamos ver. O ciclismo é um tipo de atividade física que faz muito bem ao corpo, com aumento da força muscular e condicionamento, reduzindo o colesterol e triglicérides, além de melhorar a qualidade do sono e saúde mental, trazendo uma maravilhosa sensação de bem-estar. Com baixo impacto, a prática pode ser a solução ideal para quem deseja sair do sedentarismo. Pedalar estimula o trabalho aeróbico e cardiovascular, favorecendo o transporte de oxigênio e de nutrientes no organismo. Especialistas orientam que o ciclismo pode ser praticado até 5 vezes por semana, mas os iniciantes devem ficar atentos em relação a detalhes importantes. A atividade requer alimentação leve, hidratação constante e uma postura ereta, com leve inclinação. Também é recomendável fazer exercícios de alongamentos antes de começar a pedalar e não exagerar no tempo de atividade. E a gente encerra essa edição com um aviso para os papais e mamães. Amanhã acontece o dia D de vacinação contra a poliomielite e também um mutirão para colocar a caderneta dos pequenos em dia. Aliás, Paty, como está a caderneta da sua filha Malu? Ela está em dia, Dani. Eu acompanho direitinho as datas para não deixar faltar. E olha, mas para quem precisa atualizar a carteira, a campanha para crianças e adolescentes vai até o dia 9 de setembro em todo o Brasil. Então, não perca. Este sábado acontece a mobilização nacional contra a poliomielite, mas estados e municípios têm autonomia para definir outras datas adicionais. O objetivo é alcançar cobertura vacinal igual ou maior a 95% para polio na faixa etária entre 1 e menores de 5 anos, além de reduzir o número de não imunizados com as vacinas de rotina da multivacinação entre crianças e adolescentes menores de 15 anos. O Ministério da Saúde destaca a necessidade de obter alta cobertura vacinal para que doenças erradicadas como a poliomielite não voltem a ser registradas no país. A atualização da situação vacinal aumenta a proteção contra doenças, evitando surtos e hospitalizações. A imunização contra a Covid-19 também está em andamento e as vacinas podem ser administradas de maneira simultânea com as demais do calendário nacional. Na população a partir de 3 anos. Também há necessidade de aguardar o intervalo mínimo entre a vacina contra a Covid-19 e as outras da campanha. Isso aí, recado dado. Pois é, esquece o frio e leva a criança. Leva a criança, sai de casa. E essa edição fica por aqui, mas muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até mais. Não se esqueça, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações. Uma ótima tarde para você. Até mais.